Então nós temos aí um entendimento maior acerca desses documentos. Então, por exemplo, vocês terem mais um exemplo de tudo isso, existem cartas de Paulo aos Gálatas. E esse documento, uma dessas cartas, melhor dizendo, seria uma carta escrita em 56 e uma cópia, a primeira cópia encontrada no ano 200. E essa dificuldade, tudo isso, foi se conduzindo e, evidentemente, quando da proximidade do grande concílio de Nicéia, onde Constantino resolveu como que oficializar o cristianismo como religião. E Constantino, que segundo ele, ou segundo a história, ele teria uma grande batalha para enfrentar, uma batalha efetivamente muito difícil, e ele teve um sonho, houve uma aparição de que ele colocasse o sinal da cruz, o símbolo da cruz nos capacetes, nas vestes dos romanos, e Constantino conseguiu obter o grande êxito e parece-nos que ele estava numericamente desfavorecido. Ele estava diante da força que ele iria enfrentar, ele estava em grandes dificuldades e ele o conseguiu. Ele foi Constantino após Diocleciano. Diocleciano, ele foi um imperador muito severo. Diocleciano, nós temos a ideia de que ele foi um grande perseguidor de cristãos. Para nós termos uma ideia, Diocleciano, por exemplo, ele martirizou o grande Jorge, que é conhecido como São Jorge pela Igreja Católica. Jorge era um oficial romano bem-sucedido, de princípios, e Diocleciano resolveu então deliberar sobre uma grande lei que viria esta lei perseguir mais amplamente os cristãos. E Jorge, como ele era um oficial prestigiado, ele podia participar da intimidade do Senado, ele incursionava-se com facilidade no meio romano, nas altas castas. Ele pronunciou-se contra. Eu sou contra, e eu me considero um cristão, e passou a deliberar sobre uma série de crenças, sobre o prazer que ele tinha relativamente a Cristo, em adorar Cristo, em adorar o cristianismo, e falando e mostrando. E Diocleciano asseverou: bem, você só pode adorar um Deus romano, os deuses romanos. Então eu vou submetê-lo à tortura, e enquanto você não mudar o seu pensamento, eu vou lhe torturar e torturar e torturar. E assim o foi. Ele mandava torturar Jorge, depois mandava chamar Jorge: e como está a sua fé? Então Jorge dizia: ainda minha fé pertence a Cristo, o Salvador, e começava a fazer as explicações, as narrativas, e Diocleciano repetia e acabou decapitando Jorge. Sebastião, São Sebastião, este conhecido aí pela Igreja Católica, ele também tornou-se contra a perseguição cristã. E ele recebeu como condenação 7 flechadas. Foi atirado a um rio, foi dado como morto, porque ele estava com ferimentos dificílimos, e
como que jogaram um cadáver no rio, mas ele conseguiu restabelecer-se, ele conseguiu curar-se de uma forma, vamos dizer assim, milagrosa, e voltou a Diocleciano, mostrando a fé dele em Cristo. Imaginem, eu gostaria de presenciar essa cena, foi uma cena muito forte. E, desta forma, Diocleciano também sentenciou novamente a morte e pediu a garantia de que ele efetivamente fosse morto. Parece que foi açoitado até a morte, enfim, isso não é muito importante, mas ele acabou morrendo, acabou desencarnando. Cipriano, famoso Cipriano também, este Cipriano que está aí narrado como o São Cipriano, Justina era como que uma pessoa por quem Cipriano se afeiçoava, também foram condenados. Então Diocleciano, ele deflagrou toda esta perseguição e acabou morrendo. Voltando a Constantino não, no Concílio de Nicéia, em 325, ele, como eu já disse, ele instituiu o cristianismo como uma grande religião, a religião predominante no Império Romano. E ficava essa dobradinha, essa mudança. Quando vinha um imperador cristão, aí perseguiam-se os pagões e vice-versa. Teodósio deu continuidade a Constantino e daí em diante o cristianismo passou a ter uma segurança maior. Ele conseguiu enraizar-se em Roma e, consequentemente, no mundo romano. E Roma praticamente dominava todo o mundo. Roma possuía o Império Oriental e Ocidental, acabou perdendo o Império Ocidental, mas essas ideias já haviam sido expandidas. Há de se registrar também a mãe de Constantino. A mãe chamava-se Helena, ela inspirou muito Constantino e ela foi até Jerusalém procurar a cruz de Jesus. E há um episódio aí muito interessante com relação a isso, porque ela, chegando lá, ela na verdade encontrou 3 cruzes. E por quê? Jesus foi crucificado ao lado de Dimas, que era um bom ladrão, e Gestas, que era um mau ladrão. Então, o dilema, qual é a cruz certa? Então, conta-se, não se sabe se é uma lenda, que Helena colocou um doente em cada uma das cruzes. E na cruz que o doente restabeleceu-se ou melhorou, então ela identificou que essa teria sido a cruz de Jesus, e é um fato muito interessante porque ela dividiu esta cruz em pequenos pedaços, e esses pedacinhos se espalharam pelo mundo, pela Europa, e é uma outra história ou lenda muito interessante. Posteriormente nós temos Justiniano. Atribui-se a Justiniano, vale a pena ressaltar aqui Justiniano, porque atribui-se a Justiniano no Concílio de Constantinopla o fato de terem retirado a reencarnação dos evangelhos e desses fatos todos. Teodora, esposa do imperador, disse que ela tinha uma vida no passado um tanto quanto escusa. Então, a primeira providência que ela tomou junto ao imperador foi solicitar que as companheiras do passado
que elas fossem, vamos dizer assim, desviadas, que elas fossem executadas, é o que se diz. E ela tomava ciência dos evangelhos e das falas, das ideias, porque havia um debate muito amplo, muito grande, era o modismo daquele momento, e existia a questão da reencarnação. Então a reencarnação era um estorvo para ela, porque a reencarnação tratava da outra oportunidade que a pessoa teria de se redimir ou de acrescentar à própria vida. Então, segundo isso, segundo essa ideia, parece-nos, acerca do que a história nos conta, que estas partes, estas ideias foram excluídas.